17. E aí eu queria te explicar uma coisa, tá bom? Como hoje é a despedida do Abraão, muitas coisas que a gente vai falar são para o Abraão. Mas eu não queria ser aquele negócio direto assim, porque direto eu falo com ele, correto? Mas eu queria falar para a igreja com inspiração nesse momento que a gente está se despedindo dele, mas algo que todos nós pudéssemos levar para casa. Algo que todos nós pudéssemos, nesse momento tão triste para nós, feliz. Ele está feliz, viu? Ele está querendo ir lá para o Ceará e tal, mas esse momento feliz para ele, que ele pudesse também desfrutar dessa palavra. Então, eu peguei mais um jovem, mas também experiente, né? Assim como Abraão, um jovem experiente da Bíblia, que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. 1 Samuel 17, 31. Estamos juntos? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim. Posso falar o contexto antes? Davi e Golias, tá? O gigante estava afrontando Israel e ele fez um desafio assim. O desafio era, ao invés de todos os filisteus lutarem com todos os israelitas para ver qual é o exército mais forte, né? Vamos fazer o seguinte, um homem luta contra um homem e aí o mais forte dos dois, quem vencer a batalha, o outro povo vai ficar submisso ao vencedor. Então Golias, né, aquele armário todo forte, era o desafiante dos filisteus, procurando em Israel algum valente que pudesse enfrentá-lo. E durante alguns dias, ele foi afrontando, ele foi falando que aquele exército não valia de nada, que o Deus daquele exército não poderia livrá-los. E naquele dia, então, no calor das ofensas e não das batalhas, porque não houve uma batalha, ou não houver ainda uma batalha, mas o gigante desafiava e ninguém fazia nada. O povo de Israel, na verdade, estava com medo. Nessa altura do campeonato, um tal de Jessé tinha 2 filhos no campo de batalha. Então ele pega agora o mais novo dos seus 8 filhos, o mais novo, o Davizinho, e fala, Davi, vai lá no campo de batalha, vê como é que estão os seus irmãos, como um bom mineiro que você é, leva um queijinho, levou um queijinho para os irmãos, leva um queijinho para o comandante também, para falar assim, olha, estou te dando um queijinho aqui, vê se põe meus irmãos lá no finalzinho, para eles não morrer primeiro, né? Aqueles negócios, né? Aquela diplomacia toda. E Davi, então, pega suas encomendas, vai levar aos seus irmãos, ao comandante do exército, e quando ele chega, ele encontra o gigante desafiando o povo de Israel e falando horrores, né? E uma das coisas que mexe com o coração de Davi é que ele falava que em Israel não havia Deus, o gigante falava que em Israel não havia Deus capaz de livrar os israelitas. Aí entra o texto que a gente vai ler agora, tá? 1 Samuel capítulo 17, versículo 31 diz, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então Davi respondeu a Saul, apesar da minha pouca idade, já tenho experiência. Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantou-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso.
este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém. Não vou entrar na batalha, vou parar por aqui. Tá bom? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é maravilhosa, Pai, e nós clamamos que a palavra, a tinta saia do papel e entre em nossas mentes e corações. E nós chamamos isso, Pai, de revelação. Revela o Teu querer, revela a Tua palavra a nós nessa noite, que Teu Espírito Santo nos conduza a esse campo de batalha hoje, Pai, e que todos nós saiamos daqui hoje vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa o Teu povo, traz, Senhor, a nós, ó Deus, a Tua palavra, a Tua verdade, e sacode os alicerces da nossa vida, Pai. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Era o começo da campanha ou da jornada militar de Davi. O começo de uma vida de muitas guerras, de muitas batalhas, de muitas lutas. Mas ele já começou a entrar nesse campo de batalha contra os homens, contra os exércitos, com algumas experiências espirituais. Ele entendia que ele ia para um campo de batalha, mas Deus já havia livrado a sua vida do urso e do leão, não pela sua força, mas porque Deus Deus é com Davi, e ele então tinha a convicção e a certeza de que naquele momento, seja qual for, ou fosse o gigante, o guerreiro, a batalha, o inimigo, ele sairia vencedor, porque, apesar de Isaías estar um pouco à frente no tempo, Davi poderia dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele sai para a sua batalha, e na sua batalha o rei fala assim: olha, você não vai para essa batalha porque você é novo. Você é novo. E aí ele diz assim: mas eu já ouvi um pregadorzinho lá na igreja central de Guarulhos, que ele fala assim: apesar da minha pouca idade, eu já tenho experiência. Eu já tenho alguma experiência. E na pouca experiência que eu tenho, eu já posso falar: ô rei, eu já enfrentei um leão. Eu já enfrentei um urso. E nós já ouvimos aqui na igreja, agora não aquele Davi, mas esse Davi que aqui está, ele dizia assim: olha, eu já tive batalhas. E domingo passado a gente ouviu até ele falar assim: eu já pensei em desistir. Não é isso? Mas ele continuou. E o rei, agora voltando para a história, o Davi, quando ele diz: rei, eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão, eu posso enfrentar esse filisteu, talvez o rei tenha pensado assim: se esse menino for para o campo de batalha e perder a guerra e morrer lá, talvez eu ainda possa dizer assim: mas ele era inexperiente, olha, não vamos entrar nessa pilha da batalha agora não, porque esse menino foi meio arrogante, esse menino foi meio atrevido, esse menino foi, e não era bem isso que a gente queria, ele pode tentar um outro acordo. Ou o rei pode ter pensado assim: melhor perder um pequeno do que perder um comandante, um rei, um general.
Talvez o risco de perder um general, um comandante, fosse pior no campo de batalha. Os seus soldados ficariam, talvez, desmoralizados, desmobilizados até para aquela luta. Então, melhor ir o pequenininho. Melhor ir o adolescente. E o adolescente foi para o campo de batalha. Foi para o campo de batalha e o rei falou assim, mas deixa eu ter alguma honra aí, deixa eu colocar sobre ele aqui a minha espada, o meu capacete. Talvez eu possa falar assim, ele ganhou porque estava usando aqui a minha espada, estava usando os instrumentos que eu dei a ele, mas não deu certo. Porque aquele menino rejeitou toda a experiência que não era dele, que não era de Deus, que não era com Deus, e disse, eu vou sem arma, eu vou sem capacete, eu vou sem escudo, mas eu vou com o escudo da fé. Talvez ele já soubesse que lá na frente Paulo escrever assim, lá em Efésios capítulo 6, você precisa ter o escudo da fé, a espada da salvação, o capacete e tudo mais. E esse menino vai, se levanta e vai para um campo de batalha. O que enfrenta, ou que o espera no campo de batalha, não são só os gigantes, os exércitos, são a solidão. Ele está sozinho. E na sua solidão, ele vai pegar o que lhe é próprio. Ele pega pedra. Mas ele pega pedra de seixo, pedra de riacho. Quem aqui já teve aquela brincadeira de jogar pedra na água para ver quantas ondinhas, quantos pulinhos ela faz? Se você pega uma pedra de seixo, uma pedra redonda, uma pedra lisa, e joga na água, ela faz um tibum. Talvez dê 2 quiquezinhos ali e tal. Mas se você pega uma pedra lisa e joga assim, ela vai até lá na frente. Porque a pedra lisa, ela vai mudando de direção. A pedra lisa, quando bate na superfície, a tendência dela é quicar. Mas Davi não queria isso. Davi queria uma pedra lisa, uma pedra que já foi rolada pela água, sem beiras, para que ela pudesse ir na direção onde ele estava direcionando para que ela fosse. Então ele tinha alguma experiência, talvez de lutar com o urso, talvez de lutar com os leões, talvez de enfrentar os desertos da vida, a solidão do seu posto de pastor. O que motivou aquele moço foi uma palavra que Deus dissera a Josué, muitos anos antes. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 2, quando Deus está chamando Josué, ele fala, olha Josué, meu servo Moisés morreu, e agora esse povo tem que passar o Jordão, e ele precisa de um líder, ele precisa de alguém que vá à frente, ele precisa de alguém que enfrente os gigantes, que enfrente as dificuldades, alguém que rompa com aquilo que está já estabelecido para trazer do céu o novo de Deus. E Deus fala assim, Josué, dispõe-te. Josué, tenha disposição. E eu creio que Davi tenha meditado algumas vezes na palavra de Deus em Josué. E quando chegou diante do gigante, ele olhou um exército que não estava disposto, mas ele falou, eu estou. E talvez na nossa caminhada, Abraão e todos nós aqui, às vezes a gente enfrenta algumas batalhas, onde a gente fala assim, ai Senhor, passa de mim este cálice. Ai Senhor, eu não estou disposto. Não estou disposto a enfrentar um tratamento. Não estou disposto a enfrentar a fila do médico. Não estou disposto a fazer a prova para o concurso. Ai Senhor, é muito difícil. Tem muitas barreiras, tem muitas situações difíceis. E quando a gente olha para situações difíceis, a gente para e perde o ânimo, perde a disposição. Era isso que o filisteu queria, que o exército de Israel perdesse a disposição. Porque o inimigo ele vem somente para roubar, matar e destruir. Destruir o ânimo, destruir a felicidade, destruir os sonhos. E o inimigo estava conseguindo isso com Israel. Mas Davi falou, epa, eu vou. Sou pequeno, mas eu vou. Não tenho armas, mas eu vou. Ah, é longe, é lá em São Paulo, mas eu vou. Ah, é do outro lado do mundo, mas eu vou. Ah, eu não conheço ninguém naquela firma onde eu vou começar, mas eu vou. Eu tenho disposição para ir. Tenho sonhos, tenho planos. E o melhor de tudo, Deus é comigo.
Então Davi vai. E a primeira coisa que eu queria destacar para você: tenha disposição. Meu irmão, se você chegar diante das batalhas da vida falando: ninguém me ama, ninguém me quer, não vai dar, não vou conseguir, não sei quantos aqui já tentaram, às vezes está lá costurando, vou fazer um vestido, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, aí quando erra, tá vendo? Eu falei que eu não ia conseguir, mas é claro. Oi? Já fez isso, irmã Elisa? Quantas vezes? Não, não vou conseguir. Mas o contrário disso é dizer assim: olha, não tenho capacidade, a vida é difícil mesmo, o tecido está difícil aqui, a massa não quer pegar o ponto de jeito nenhum, a encomenda é grande, mas eu vou, em nome de Jesus, eu vou romper com isso. A primeira coisa que Davi teve foi disposição. Primeira coisa, ele levantou o dedinho assim meio tímido, dizer: ei, eu estou aqui, eu vou, eu sou voluntário. Isaías, certa vez, teve uma experiência com Deus. E Deus, no ano da morte do rei Uzias, ele teve uma experiência tremenda. Deus estava sentado num alto sublime trono, serafins voavam por todos os lados, a fumaça da glória de Deus enchia a casa, e ele estava ali, extasiado com aquilo e tal, e aí ele cai em si e fala assim: como pode eu, um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou vendo a glória de Deus, misericórdia, o que vai ser de mim? Aí de repente Deus fala assim para ele: eu preciso enviar alguém. Ele lá apavorado: eu preciso enviar alguém. Aí Isaías: eu? A quem enviarei? Aí Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou o melhor? Não. O mais capacitado? Não. O mais bonito? Não. O mais inteligente? Não. O mais provável? Não. Mas eu ouvi o chamado de Deus, e diante do chamado de Deus ele diz: eis-me aqui. Então ele tem disposição para dizer: eu vou. Queria destacar: só consegue derrubar os gigantes da vida aquele que diz: eis-me aqui. A segunda coisa que esse texto me diz é que Davi tinha coragem. Coragem para passar a noite ao relento com as suas ovelhas, enquanto os lobos estavam por perto. Coragem para enfrentar gigantes, enquanto outros estavam correndo. Coragem. Talvez, mais uma vez, ele soubesse de cor, Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ser forte e corajoso. Quando o próprio Davi está passando o trono para Salomão, e ele está ali no leito de morte, já quase morrendo, ele chama o filho e quer abençoar o filho. Ele fala assim: meu filho, eu quero te abençoar, você vai herdar o reino. E ele diz assim, põe a mão na cabeça do menino e fala assim: coragem, seja homem. Coragem. Salomão, coragem. E o que Davi tinha nesse momento? Pouco juízo e muita coragem. Se olhasse para as circunstâncias, se olhasse para os seus medos ou para as probabilidades, se lesse os jornais da época, ele diria assim: esse moço que está desafiando é campeão de MMA. Ele luta karatê, sumô, ele luta tudo. Ele pode esmagar com um dedo. Mas Davi fala: o Senhor me chamou. O Senhor me chamou, eu disse: eis-me aqui. E em mim não há medo. Só tenho uma convicção: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai e lembra de Josué, e Josué diz: não te mandei eu não te chamei, Davi. Ser forte, seja corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Davi diz: eu vou, Senhor, eu tenho coragem, Senhor, mas a única coisa que eu tenho para derrubar esse gigante são pedras, e pedras não derrubam gigantes.
Pedras fazem gigante tropeçar. Eles tropeçam nas pedrinhas ali. Mas derrubar para matar, não. Então, nessa hora, Davi tem que ter disposição, coragem e fé. Para dizer, Senhor, dirige essa pedra no único lugar onde ela é capaz de entrar para matar. Senhor, eu vou rodar a funda aqui, eu vou esticar a tiradeira e vou lançar. A minha função é fazer, o Senhor é quem vai trazer o resultado, e isso é fé. Ele se dispõe, ele tem coragem, ele vai ao campo de batalha, mas agora é caminhar pela fé. É caminhar diante das impossibilidades humanas, é caminhar sabendo que talvez não haja vitória. Ah, mas se o Senhor está nesse negócio, aleluia, o Senhor e você formam uma multidão. O Senhor e você formam um conselho de vitória. E aí ele já deu a garantia de vitória para nós, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Quando eu tomo posse pela fé da minha vitória diante das impossibilidades humanas, é porque eu sei que a minha força é pequena, a minha inteligência é pequena, o meu exército é fraco, parará, parará, mas Deus é. Deus é. E se Deus é, meu irmão, vai em frente. E eu parei nesse texto antes da batalha, de propósito. Porque depois disso, ou esse momento, é só o começo. E aí eu queria pensar com você alguns começos. Em Zacarias capítulo 4, versículo 10, fala assim que o povo que desprezou os pequenos, os humildes começos, depois vai voltar com alegria para falar assim, ó, aquilo que começou tão humildemente, agora é grande. Botou ali? Ah, meu irmão, mas eu fiz uma leitura tão Wagner do negócio. Mas é isso, olha lá, não despreze aquilo que começa pequeno. Porque às vezes a sua firma, o seu sonho, ele começa pequenininho, ele começa juntando R$1 com R$1 com R$1, e Deus é que vai acrescentando, Deus é que vai abrindo portas, Deus é que vai fazer com que esse humilde começo prospere. Mas se você fala assim, é pequeno demais, são só 5 pedrinhas, o riacho está seco, não tem nem água, se eu começo a desprezar aquilo que Deus me deu, a viúva disse assim, Senhor, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de óleo. Não despreze a sua botija de óleo. Senhor, eu não tenho nada em casa, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia, já é a porta para o milagre. É pequeno, é humilde, é simples. Entrega na mão de Deus e deixa Deus ser Deus. Tudo começou com 5 pedrinhas, só precisou de uma, aleluia. Eu já comecei muitas coisas na vida, e você também. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, talvez meu pai tenha falado assim, esse menino vai longe, vai virar campeão de mountain bike. Mas não rolou não. Eu já tive muitos começos, e você também. Talvez quando papai e mamãe te pegou pela mãozinha e levou para a escola e falou assim, é o seu primeiro dia, vai vir muita coisa boa daí. Ele falou assim, esse menino ainda vai ser um grande professor, um grande médico, um grande matemático, alguma coisa na vida. Alguém falou, é só o começo, é só o primeiro dia. Me lembro da minha primeira medalha, isso é verdade, minha primeira medalha de handball, e o treinador Paulinho, chamava Paulinho, ele chegou e falou assim, você vai longe. Não, fui até a seleção mineira de handball, mas não fui mais que isso, não. E por incrível que pareça, eu já ganhei uma medalha de ginástica olímpica. Também. Foi só um começo. Mas eu me lembro quando eu tirei o meu primeiro 10. Porque eu achava que eu nunca seria capaz de tirar um 10. E quando eu tirei o primeiro 10, eu me lembro até hoje.
Eu achei, eu vou longe. Isso foi só o começo e foi bom demais. Tirar um 10. Eu lembro o começo, quando eu aceitei Jesus. E como aquele dia foi um abrir de portas, para que fosse só o começo de muitas experiências boas. Eu me lembro da primeira pregação. E o meu professor de escola dominical falou assim: filho, para, não vai mais. Eu estava todo feliz. Preguei na primeira carta de Pedro, capítulo 2. E aí depois ele falou assim: vem cá, era a escola dominical, abertura de escola dominical, depois tinha a sala de aula. Ele falou: vem cá, deixa eu pegar o seu sermão de abertura aqui. Então você fez, falou assim, 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 assim. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Quase que ele falou assim: para, desiste. Mas para mim, eu falava assim: é só o começo. Porque eu queria ir além, muito além daquele primeiro dia de pregação. Talvez você já tenha vivido muitos começos. Alguns prosperaram, outros não. Eu já fui professor de informática, acredita, Afonso? Já dei aula de DBase, Fortran, Pascal, Clipper. Você acredita nisso? Hoje eu não sei nem abrir mais essas porcarias. Mas algumas outras coisas criaram raízes e prosperaram. Um dia eu vi uma moça linda. E foi só o começo. Eu tenho certeza que vocês já conheceram pessoas, e como a Araci disse, talvez amizades de ponto de ônibus. Que você talvez tenha pensado assim: são amigos temporários. E que viraram grandes amizades. Pessoas aleatórias que surgiram na sua vida e que se tornaram grandes. Outras talvez que você falou assim: olha, esse aí vai acompanhar, e não deu certo. Nós conhecemos pessoas. Algumas dessas pessoas se tornam padrinho e madrinha. Algumas dessas pessoas se tornam compadres. Algumas dessas pessoas se tornam conselheiros. Algumas dessas pessoas dizem que não vão abandonar nunca a nossa mão no momento de luta. E tem tantas que honram esse chamado. Algumas pessoas dizem assim: olha, diante de você tem um gigante. E eu vou com você. Algumas pessoas dizem assim: olha, as lutas da vida estão aí, mas eu estou do seu lado. Talvez elas tenham lido Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, quando diz lá: tudo que te vier à mão para fazer, faz, mas faz bem feito. Escolhe a melhor pedrinha, vai com confiança, tenha disposição, tenha coragem, vai pela fé. Porque aquilo que nós não pudermos fazer, existe um Deus que não nos deixa. Hoje não é o último dia do Abraão, é só o começo. E talvez seja o começo para muitos nós, dentro de casa, dentro dos nossos afazeres. E eu queria deixar com vocês e com ele uma música. Para a gente pensar, não vou cantar não, calma, sai correndo não, vamos. Eu queria que você meditasse nessa letra. Vai chegar. Calma. É que é complicado, a gente tem que fazer um negócio numa tela que está na outra, né? Aí a gente não consegue ver onde está, mas eles vão chegar lá. Pode apagar a luz? Alguém pode apagar a luz?
Paga lá, Léo, por favor. Faltou só o som agora. Pronto, pode ir, pode deixar.
para uma nova história. Amém. Eu creio que está começando uma nova história na vida do Abraão. Mas eu creio que está começando uma nova história na vida de muita gente aqui também. Novos sonhos, novos planos. Tenha disposição, tenha coragem, tenha fé. E saiba que o Senhor é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi segue nessa caminhada aí. Ele vai encontrar o gigante e vai vencer. Mas depois ele vai ser exilado, ele vai procurar o apoio dos pais, ele vai para a caverna de Adulão com os amigos. A história continua e ela é muito longa até ele chegar a ser rei, como a nossa história. Então todos que estão na jornada, não parem, aceitem a nova história em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você. Quero deixar com Abraão essa música, essa jornada, agradecer, né? Foi um tempo muito bom, um tempo muito gostoso, de igreja, de casa aqui, casa lá em Guaçuí, quando a gente foi lá, conhecer Dona Lolita e seu João, né? Então eu creio que a gente chegou lá, o menino era magrinho, ninguém dava nada por ele, sabe, sim e tal. Hoje está saindo aqui bonitão, noivo, vai casar, com a igreja para pastorear, aleluia, a vida mudou, louvado seja Deus. Com ele, mas eu tenho certeza que na nossa jornada aqui, também já enfrentamos muitas mudanças, né? Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar? Deus, nós estamos abertos, a Deus, a nova história. A nova história que o Senhor tem para nós. Às vezes é uma história de recuperação depois de uma cirurgia. Às vezes é a história de um bebê que está chegando. Às vezes é a história de um emprego novo. Às vezes é a história de mudança de cidade. Às vezes é um recomeço dentro da própria casa, com uma outra disposição. Às vezes, ó Pai, é um voto de não mais murmurar. Às vezes, Senhor, é um desejo, um sonho que está se realizando, um carro novo, uma casa nova, amigos novos. Amigos, ó Deus, que se mostram mais chegados que irmãos. Situações, ó Deus, onde o Senhor nos chama para assumir responsabilidade e o teu povo diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Diante disso, Pai, abençoa a disposição do teu povo. Deus, nos momentos de fraqueza, ó Deus, erga, fortaleça, Pai, os teus filhos. Dê vitória, Pai, e que em todos os momentos a fé seja inabalável, irrepreensível na Tua presença, Pai, porque a fé não só move montanhas, ela alegra o Teu coração, Senhor, e o coração do rei quando está alegre, o Senhor traz bênçãos, realiza prodígios, milagres, o Senhor faz acontecer, Pai, aleluia, porque o Senhor é Deus. Deus, toma cada novo começo aqui nas Tuas mãos. Toma a vida do Abraão nas Tuas mãos, Senhor. E nesse tempo, Pai, onde ele vai para onde a gente não sabe ainda, mas o Senhor já sabe. O Senhor já foi à frente, o Senhor já foi preparar lugar, o Senhor já foi preparar boas experiências para ele. O Senhor, ó Pai, não desampara, Senhor. E nós temos a convicção de que Ele não está indo, ó Pai, para algo ruim. Ele não está indo para um sofrimento, não, Pai, Ele está indo para um lugar onde o Senhor o colocou para abençoá-lo, Deus. A nossa convicção, ó Pai, é de que, da mesma forma como Ele chegou aqui, perguntando para todo mundo, posso ajudar? Ele vai chegar para ajudar, ó Pai. Mantenha o coração do Teu filho, Pai, limpo, que ele continue sendo, Senhor, essa pessoa agradável que todos nós conhecemos e amamos, ó Pai. E que ele possa sair daqui, ó Pai, com muita alegria no coração, guardando boas e muito saudáveis, ó Deus, recordações.
Nós colocamos o Abraão e toda a tua igreja aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. Recadinho, recadinho, recadinho. Sim, claro, Adriana. Já estava na liturgia. É muito bom quando a mulher pensa igual a gente, né? Não? Isso é bênção. Eu queria abrir para a igreja, se a igreja quer dizer alguma coisa nesse momento, que o Abraãozinho está indo embora. Não, chorar a gente vai chorar mesmo, não tem jeito, né? Mas se alguém gostaria de falar algo ao pequenino. Vem para cá, meu Deus. Fica sentado aí, vem trabalhar. Eu agradeço, professor. Obrigado pela escola dominical, pelo professor, pelo que você me ensinou, né? Nas aulas, excelente professor, que você possa ensinar muita gente. E como o pastor falou, você não perca, né, o primeiro amor. Tem uma música aqui, muito antiga, que fala aqui, eu quero voltar ao primeiro amor, porque na caminhada da conversão, do pastorado, a gente perde o primeiro amor, perde sim. Porque a gente convive com o ser humano, e o ser humano é muito cheio de falhas, e isso desanima a gente, né? Mas de coração, que você não perca o primeiro amor, e que continue sendo esse excelente professor que você é, tá bom? Deus te abençoe. O que ela falou que ninguém escutou é que ele não deixa de ser um bom churrasqueiro. Erlen Maria? Erlen. Quem não conhece, essa é a Erlen. Graça e paz, igreja. Eu congrego na Metodista da Vila Galvão, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Abraão. E hoje nós viemos aqui, em especial, porque nós sabíamos que era o último domingo aqui. E eu queria louvar a Deus pela sua vida, porque nós tivemos, eu me emociono fácil, nós tivemos a grata alegria de conviver um tempo com Abraão. E o Abraão, ele entrou na igreja, ele entrou na minha casa, na casa da minha mãe, ele entrou na nossa vida, né? Ele entrou para alegrar, ele entrou para comer, ele entrou para muito, mas ele entrou também para nos engrandecer. Eu não esqueço meu filho falando: mãe, eu gosto muito da aula do Abraão. Então, assim, quem teve a oportunidade de ter isso, ter o Abraão, amém. Né? Então, assim, que você vá e, assim, você leve não só o amor, mas, assim, leve no seu coração que aqui você deixou sementes. E, em nome de Jesus, essas sementes, elas vão florescer. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e que, aonde você pisar a planta dos seus pés, que você seja bênção de Deus, assim como você foi na vida da minha casa, na vida da minha família. Amém? Em off, a Erlen disse: senhora é a sua mãe. Bora. Alguém mais? Ixi, senta que lá vem a história. A igreja nunca me viu chorar assim. Mas eu choro de gratidão a Deus. Eu gosto de pensar sempre da gente conhecer as pessoas boas
e guardar elas. Na nossa caminhada de vida pastoral, a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas boas. E eu agradeço tanto a Deus você ter aparecido, você foi irmãos para os meus filhos, você foi, durante esse tempo que você caminhou com a gente, uma pessoa fantástica. Você me fez rir, você me ajudou. Às vezes eu estava cansada, você lavava a louça para mim. Então, assim, é um tipo de pessoa que a gente vai colocar na sacolinha, dar bastante nó e levar para nunca perder o que tem dentro da sacola. Então, assim, eu louvo tanto a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. E esses dias eu estava pensando, você tinha tanta... A gente ia embora e ele ficava... Como vai ser a minha vida na minha primeira igreja? Será que eu vou arrumar alguém lá? Como que vai ser? E todas as coisinhas que passavam pela sua cabeça. E você é uma pessoa tão querida para nós, mas muito mais querida para Deus, porque você está saindo já com todas as suas... Com todos os seus grilos já... todos eles encaminhados. Tudo que você vinha conversando com a gente no final do culto, olha só, você não vai ter que se preocupar com isso. Então, eu só vejo Deus agindo na sua vida e vendo o seu coração. Daí eu começo a lembrar dos versículos, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu tenho certeza que durante toda a sua caminhada, você agradou a Deus, né? Algumas coisinhas ele fala, a gente não leva muito em consideração, mas você é uma pessoa, assim, muito boa, sensacional. Como a Nereide disse, um dos melhores professores de escola dominical que eu já tive, né? Então, que Deus te abençoe muito. Para quem não sabe, um dia o Abraão reuniu as mulheres ali em torno de uma planta e começou, essa é a alofilácea. E contou a história da alofilácea com filamento para cá e para lá, e as mulheres, oh, que legal. Não existe alofilácea. Tem muita história, tem muita história. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos. Opa, Cris. Senta que lá vem história também. Que eu tive de falar aqui na frente. Não é? É que eu sou tímido. Assim, faz um tempo que a gente tem iniciado o nosso ID, né? Pregado o Evangelho, anunciado. E como é difícil, quando a gente traz pessoas, as pessoas querem saber mais de Deus e às vezes fazem perguntas que a gente ainda não tem as respostas. E o Abraão, ele ajudou muito a gente, ele se dispôs, né, com debates, ele entrou um dia online com a gente, foi muito show. Então, queria agradecer por isso. Muito bom, Cris. Alguém mais? Podemos encerrar? Podemos encerrar? Então vamos ficar de pé. Depois tem festa. Opa, que tem mais. Então senta. Então senta. Senta que lá vem história. Eu vou falar o que ela falou. Ela entregou um presente em nome da igreja. Para você, todos falaram aqui de você como professor. Eu quero falar de você como um pastor. A primeira vez que eu ouvi você pregando, você falou que era um contador de história. E eu amei as histórias que você contou em todas as suas pregações. Que Deus continue abençoando você nessa maneira de você pregar, nas histórias que você conta e a maneira como você conta.
Que você continue sendo usado grandemente nas suas pregações. Amém? Chegou um negócio, peraí. Em minha defesa, todas as histórias que eu contei aqui são verdadeiras, tá? O resto eu não garanto, não. Ah, tá. Espera só um pouquinho, Carmelita. Pode ser? Vamos lá. Tem dois aí que querem falar um oi para você. Comece de novo. Tá bom, começou de novo, tá bom. Fico muito emocionada, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida do Abraão, né, que é presente com a gente, né? E poucos tempos que eu tive assim com você, a gente aprendeu bastante coisa com você, né? Você foi uma pessoa muito bacana, pessoa alegre, atencioso. Eu quero que Deus abençoe cada dia mais a sua caminhada. E aqui a gente vai entregar uma ofertinha para você, ou comprar uma camisa, ou comprar o que você quiser, de lembrança, tá bom? Pequena do Glória a Deus. Pagou a pizza. Depois vamos meiar isso aí, hein? Não, tá bom. A minha família queria te entregar esse presente. E calma. E eu queria... Não, cara. E eu queria agradecer a você, porque como pessoa mesmo, não só como pastor, não só como professor da EBD, mas como pessoa, pela forma que você acolheu a gente quando a gente chegou aqui. Todos vocês acolheram a gente muito bem. E a gente é muito agradecido por isso, porque você é realmente uma pessoa incrível, tanto como pastor, suas pregações são muito diferentes do que a gente está acostumado, né? São muito interativas e incríveis, muito simples de aprender. A forma que você ensina na EBD também, falando suas heresias, que a gente deixa no off, né? E... e também... Mas como amigo mesmo. E também nos debates, né, que você fez a gente pensar um pouco, né, naquelas questões de arminianismo. Mas muito obrigado.